Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus de Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração, a consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos, e vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Vanderlei. Estamos aqui retomando o nosso Q3, né, nosso programa. Os comunicados dessa semana são referentes ao início do grupo de estudos de cargos e salários que nós estamos desenvolvendo junto ao grupo lá de São Carlos e região. Essa semana que entra agora tem o Fórum de Remuneração na Firjan, que é um evento aí planejado aí pelo Recompense, que é a sequência do antigo Urupisa Rio, mais o pessoal da BRH Rio de Janeiro, né? E o nosso curso de estratégias de remuneração, ainda com vagas em aberto, presencial, para o final desse mês, né? Dia 29, 30 e 31. Então, as pessoas que tiverem interesse aí em se inscrever, pode fazê-lo pelo site atendimento@rhplus.com.br. Ok? Perfeito. Você, profissional de gestão de pessoas, já deve conhecer o conceito de felicidade organizacional. Mas você sabia que a felicidade pode ser medida? O podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, traz hoje para falar sobre uma metodologia revolucionária de medição da felicidade organizacional, Sérgio Amadi, CEO da Fitter, startup que criou não só essa metodologia, mas também um aplicativo para medir o índice de felicidade dentro das empresas. Graduado e pós-graduado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo Internacional em Liderança Estratégica de Negócios pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Sérgio. Legal, muito obrigado. É um prazer estar com vocês, Vanderlei, Matheus. E vamos lá, que a conversa hoje promete, né? Com certeza. Matheus, agora com você. Sérgio, eu queria, para dar início aí, saber o que é a Fitter, né? Essa startup que você criou aí, gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela. Bacana. Já emendando uma pergunta na outra, tá? Sim. Depois você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Acho que uma coisa tem a ver com a outra aí, então já responde as duas perguntas numa só. Eu vou conectar as peças de Lego. Vamos lá, então, na primeira pergunta, sobre a Fitter, né? O que a Fitter faz, eu vou tentar resumir numa resposta aqui de Twitter. De uma forma bem resumida, a Fitter é uma tecnologia de neurociência que mede pulso de felicidade nas empresas mensalmente. Então, por trás dos bastidores, a gente tem um estudo de neurociência falando como que o cérebro reconhece felicidade no ambiente de trabalho. A gente faz esse trabalho também com faculdades, escolas, com a persona aluno também, medindo a felicidade no ambiente acadêmico e utilizando a ciência de dados para o RH. Então, com outro chapéu, então o colaborador ele mede a felicidade dele mensalmente e o RH tem um chapéu da ciência de dados de uma forma muito simplificada para promover a saúde mental, bem-estar, alto desempenho de uma forma muito resumida. Essa é a Fitter. A Fitter nasceu em laboratório em 2018, fabricação do software MVP e POC, traduzindo aqui para vocês, prova de conceito, né? Quando você vai fazer testagem de software até 2019, e aí a gente lançou a empresa em 2021, comercialmente falando, e teve uma grande explosão, e a Fitter fica dentro do Centro de Inovação do Governo do Estado de São Paulo, então vai ser um prazer aí, vocês podem visitar a Fitter também, eu tomar um café lá comigo. Então, aí tem outra pergunta sobre mim. Essa daí eu vou demorar acho que uns 10 minutos para responder, viu, Matheus? Aproximadamente. Brincadeira, vou responder em 1 minuto, vou tentar responder minha vida toda em 1 minuto. Sobre mim é o seguinte, sempre um curioso, desde o prezinho, na primeira série, sobre pessoas. Eu gostava de entender por que algumas pessoas iam bem na escola, outras não, por que umas ficavam brigando. Eu sempre tive essa curiosidade. Então, eu comecei na minha carreira como técnico em contabilidade, processando folha de pagamento, fazendo cargos, salários. Olha lá, Matheus. Então, eu comecei a fazer cargos, salários e fazia auditoria, aprendi contábil e fiscal. E o que aconteceu? Que a área de recursos humanos me chamou, porque eu processava rescisões
Eu tinha curiosidade de saber por que eu estava fazendo aquela rescisão. E aí eu começava a fazer muitas perguntas sobre isso e descobri que tinha uma ciência humana, que é a área de recursos humanos. Então, eu fui trabalhar depois numa empresa líder de segmento de varejo de luxo, e aí eu implementei todo o RH com 21 anos de idade. Então, 21 anos de idade, eu era gestor de RH com 21 anos, colocando política de cargo e salário, de recrutamento e seleção, e escrevendo políticas humanas. E ali eu comecei a cuidar da área de treinamento e desenvolvimento também. E depois fui trabalhar na multinacional de tecnologia. Foi aí que a tecnologia me picou, porque eu já gostava muito da área de RH, e aí eu fui aprender um pouquinho sobre tecnologia, sobre algoritmos. Eu rampei uma startup bem famosa aqui no Brasil também, e depois, chegando agora, né, como profissional aqui, fundador da Fita. Uma curiosidade sobre mim, Matheus Vanderlei, é o seguinte, eu sou professor também desde 2011. O que acontece é que eu sempre trabalhei na área de RH e aprendi tecnologia. E em 2011 fui convidado para lecionar no Albert Einstein, e eu leciono até hoje. Então, todas as temáticas de humana, inteligências múltiplas, RH, empregabilidade, empreendedorismo, todas as temáticas humanas eu leciono também. Então, resumindo sobre mim, eu sou um profissional de RH, aprendi um pouquinho de tecnologia, startup e professor. Então, esse é um pouco do meu cenário. Vamos lá, Sérgio, falando um pouquinho dessa metodologia que você desenvolveu pela Fitter, né? Eu quero saber o seguinte: como é que vocês utilizam a inteligência artificial para predição de turnover, né? Individualização do desenvolvimento humano e saúde mental? Perfeito. Vanderlei, o que a gente utiliza de uma forma muito simples é a ciência de dados. Tá? Então, se a gente for olhar a referência científica, a gente pode falar das inteligências múltiplas de Gardner, né? Falando um pouquinho sobre a concepção de estudos do reconhecimento de felicidade, como que o cérebro reconhece felicidade. Então, como que a gente usa inteligência artificial para medir felicidade e fazer predição de turnover? Uma forma bem resumida, desde 2018, a gente tem um estudo que o algoritmo vem aprendendo como gera a predição de turnover, em qual momento e quais são os cenários. Então, de uma forma bem resumida, a gente utiliza a ciência de dados para fazer correlações, que a gente chama de árvore, para olhar 4 meses para frente, Vanderlei. Então, assim, não é bola do futuro, tá? Mas de uma forma muito resumida, como que você utiliza os dados, os estudos científicos, e você correlaciona os dados dentro do software para gerar uma predição. Quando você fala de predição, vamos exemplificar. Vamos falar que o Matheus, a gente acabou de medir a felicidade dele. Vamos dar um exemplo, tá? E que a felicidade dele gerou um percentual, por exemplo, de 77% nesse exato momento. Tá, Matheus? Faz sentido ser 77% nesse momento, Matheus? Bom, nós vamos ganhar do São Paulo, cara, tranquilo. Então, 77%, tudo bem, 77%. E aí, uma vez que foi 77%, a gente tem 8 blocos de dimensões dentro do software que vai fazer uma correlação de onde ele clicou na resposta. Teve uma pergunta, ele clicou numa resposta, isso vai gerar um aprendizado para a máquina. Então, com essa combinação desses aprendizados, o algoritmo vai analisar a predição do Matheus. Então, se tem um risco médio ou alto de turnover, se existe um risco de perder o Matheus, se é baixo ou muito baixo. Então, de uma forma bem resumida, quando a gente fala de predição no planeta Terra, significa previsibilidade, significa prever. Para você ter predição, você precisa ter dado. Então, o que eu estou querendo dizer? Nenhuma inteligência artificial para predição de turnover consegue trabalhar sem algum tipo de dado. Você tem que ter um dado estruturado. E além de estruturado, o dado tem que estar correlacionado. E além de estar correlacionado, tem que ter aprendizado. O que eu estou querendo dizer? Entender quais são os cenários, as hipóteses, para ele aprender e começar a gerar predição. Então, revisitando o que eu falei, como que a gente utiliza a inteligência artificial? É utilizando a ciência de dados para gerar a predição dos próximos meses, o que vai acontecer. Só um ponto importante, a gente não faz predição de turnover com viés ruim. A gente usa um viés psicopedagógico, assim, traduzindo, olhando o que você tem que desenvolver na pessoa para não perder o talento dentro da empresa. Então, de uma forma bem resumida, a predição é para prover desenvolvimento humano. João, aproveitando o gancho do que você está falando aí a respeito do turnover, vocês também trabalham com dados passados, ou seja, as pessoas que saíram durante um determinado período, para poder fazer essa previsão. As pessoas, todas as pessoas que saem, Porque olhando assim, a empresa, ela tem um turnover, ok? De pessoas que já saíram. Perfeito.
Ok? Vocês aproveitam esses dados para fazer essas análises de vocês também? Ou somente com pessoas que estão medindo ali a possibilidade delas entrarem num turnover, vamos dizer assim? A gente aproveita todos os dados. Então, só para você ter uma ideia, a gente aproveita os dados das pessoas, por exemplo, do absenteísmo. Pensa o seguinte, uma empresa tem 1.000 colaboradores, de 1.800 mediram um pulso no mês. Então, a gente teve uma taxa ali de 20%, por exemplo, de absenteísmo. Isso é um dado bem relevante, né? Esse é um dado importante para o aprendizado. Você tem, por exemplo, 1.000 funcionários na empresa, saindo 100 pessoas de um mês para o outro, né? Que é o que você está dizendo. Essas 100 pessoas, vamos imaginar que o robô já vinha tendo uma predição de 80% delas já indicando que tinha um risco médio alto. E isso efetivamente aconteceu. Então, esses fatos a gente chama de acuracidade. O que é acuracidade? O que acontece no passado, né? Ele vai gerando a acuracidade do algoritmo, ou seja, a predição está sendo efetiva. Então, a gente faz análise, sim, dessas pessoas que saíram para olhar a calibração do algoritmo. Então, resumidamente, é o seguinte, se ele traz, por exemplo, um cenário de colaborador Sérgio como predição e daqui 3 meses o Sérgio realmente sai da empresa, ele está trazendo a acuracidade para o algoritmo, falando que aquele padrão não mudou. Se, de repente, começa a ter uma variação de 20% da acuracidade, ou seja, a predição, ela, em vez de adivinhar 4 meses para frente, ela só está adivinhando 2 meses, aí é o que a gente chama de ajuste de machine learning, onde você vai ajustar o algoritmo efetivamente por conta do passado. Então, traduzindo, as pessoas que saem é um dado, as que não medem o pulso é um dado, as que medem é outro dado, e aí a gente correlaciona para gerar esse aprendizado. Então, aprendizado, sim, a gente utiliza também esses dados aí do passado das pessoas que já saíram da empresa. E não só esse dado, a gente está falando do Brasil todo, tá? Então, a gente está falando do banco de dados inteiro. Então, claro que por LGPD, a gente não traz as médias, a gente não fala quais empresas, mas dentro do software a gente tem todo o banco de dados gerando aprendizado de todos os territórios brasileiros, tudo que vem acontecendo. Como é que surgiu esse conceito de pulso de felicidade? Olha, esse conceito aí foi boa, história boa. Bom, o conceito surgiu na minha visão de aceleração de turnover que vem acontecendo no Brasil, né? O Brasil com uma média do brasileiro ficando pelo CAGED, na época, 2 anos no emprego, e aí tendo uma aceleração e encurtando esse tempo do brasileiro na empresa. Então, eu como RH, eu sempre tive esse olhar. Como que essa ideia surgiu? Em 2018, onde eu leciono, estava tendo uma evasão de alunos num curso que não tinha esse histórico. Então, Matheus, você imagina um curso que tem uma alta taxa de empregabilidade e que efetivamente não tem um histórico de evasão. Isso começou a acontecer em 2018. E dentro do ambiente da empresa que eu trabalhava, empresa de tecnologia, eu como um RH, tendo uma aceleração que você já sabe dos profissionais de tecnologia, você já imagina, né? Um grande índice de turnover por conta da demanda de vagas no Brasil. E aí, em 2018, nasceu então um estudo de laboratório para entender a ciência do turnover e a ciência da evasão escolar, esses 2 estudos simultaneamente. Então, essa ideia surgiu dentro da instituição de ensino, nasceu na instituição de ensino, e aí a gente aplicou roteiros de entrevista digital para melhorar o processo seletivo da área de ensino e também da empresa que eu atuava. Só para explicar, eu como professor, guiando um laboratório como professor, e eu trabalhando como diretor de RH, guiando o trabalho no RH, fazendo essas 2 coisas simultâneas. E aí nasceu, foi exatamente nesse momento, em 2018, mas foi por conta do curso da área de ensino na evasão escolar, e aí a gente acoplou com o estudo de turnover. Então, resumidamente, foi esse cenário. Tecnologia me inspirou, perder profissionais de TI me inspirou, e depois na evasão escolar. O que aconteceu, o que eu comecei a perceber, é o seguinte, eu tinha dado para tudo no RH, eu tinha dado de todas as tabelas de cargos e salários, eu tinha dado se eu estava no primeiro, no segundo quartil da parte salarial, eu tinha dado da marca empregadora, qual que era a classificação da marca empregadora da empresa, se a marca empregadora era forte, não era. Eu tinha uma série de informações e até de pesquisa de clima, mas eu não tinha dado de predição, nenhum dado de predição. Então, isso me inspirou a criar os pulsos. Então, a metodologia pulso já utilizada na Europa, nos Estados Unidos, mas quando eu falo felicidade, eu fui me aprofundar em Gardner, entender como o cérebro trabalha com as diferentes inteligências. E aí eu juntei as 2 coisas, foi onde eu tive a ideia de fazer a criação da felicidade, fazer os estudos e as aplicações. Então, foi em 2018 e essa foi a história aí, Matheus. Legal. Já que você tocou no assunto da metodologia, eu quero que você me explique agora, né, como é que funciona a metodologia de medição do pulso de felicidade. Perfeito.
Sua pergunta é difícil, Vanderlei. Como que eu vou responder rápido essa daí? Mas eu vou... Vamos lá, né? O desafio tá dado, né? Use o seu poder de síntese. Eu vou usar o poder de síntese. Eu chamo de técnica de guardanapo. Explicar em uma única tela imaginária aqui com vocês, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Como que funciona, de uma forma bem resumida? Quando a gente fecha um cliente, o que a gente faz é subir o ambiente de software do cliente. A primeira coisa que a gente faz é certificar o RH na metodologia que chama Special Happiness Officer. O RH entra em sala de aula 2 horas, ele passa por uma prova, acertou 70%, ele ganha um selo válido por 1 ano como especialista em felicidade. Esse selo é para garantir a metodologia de ciência de dados. De uma forma bem resumida, é isso. Depois disso, a segunda etapa, ele tem várias opções de comunicação de acordo com a empresa que ele trabalha, com a cultura da empresa. Então, vamos falar que uma empresa da área de saúde virou cliente, ele vai montar toda a peça de comunicação. Então, a gente tem vídeos, palestras, explicando para os colaboradores o que é felicidade, o que é felicidade em ambiente de trabalho, como medir a felicidade, o que é felicidade e o que fazer com seus resultados. Então, a gente ensina as pessoas o que efetivamente elas vão fazer. Depois que a gente já fez todo esse trabalho de educação, aí a gente vai começar a fazer os trabalhos. Como que funciona? A gente consegue usar uma tecnologia do WhatsApp, consegue mandar via e-mail notificação, QR Code também dentro da empresa, ou usando o que a gente chama de webhook, integrando na plataforma de intranet da empresa. Então, eu vou dar um exemplo, Vanderlei, que você é um colaborador agora de um hospital, pode ser? Pode ser? Então, vamos imaginar que acabou de chegar uma mensagem para você falando assim, no seu WhatsApp, tá? Oi, Vanderlei, tudo bem? Ó, seguindo as melhores práticas, as melhores instituições para trabalhar, o Hospital X vai medir sua felicidade. Clique aqui. Na hora que você clicar, Vanderlei, o robô já vai identificar automaticamente você e descobrir que você é um enfermeiro, por exemplo. Tá? Ele já descobriu pela inteligência artificial e, com base nessa informação, ele vai fazer 8 perguntas para você. Então, vai aparecer na tela o seu nome, o seu cargo, e ele vai fazer uma pergunta e você fala, caramba, ele me conhece, né? E aí você tem 3 opções de resposta. Você vai clicar naquela semântica que mais parece com você naquele momento, tá? Você dá 8 cliques em 2 minutos. Então, sua experiência, resumidamente, são 8 cliques em até 2 minutos. E no final da experiência, você vai descobrir sua taxa de felicidade no ambiente de trabalho desse hospital. E a taxa de fit com a cultura do hospital. E o robô vai te trazer informações te falando o que é felicidade de novo, o que é fit cultural. E vai dar um dashboard para você, falando... Meu plano de desenvolvimento, lembra dos PDIs do RH, que é o plano de desenvolvimento individual? Ele monta como fosse um PDI rápido para você, ágil, da sua felicidade e fit cultural, traduzindo o que você tem que fazer para aumentar a sua felicidade ou desempenho no ambiente de trabalho e o que você tem que fazer para ter mais alinhamento com a cultura da empresa. E aí, com base nesse dado, ele monta o dashboard da sua vida comparando mês a mês. Então, ele fez em agosto, o robô volta em setembro. Ô, Vanderlei, tô de volta, tudo bem? Vamos medir sua felicidade? Você dá 8 cliques de novo. Outubro, novembro, vai chegar uma hora que você vai ter como fosse um avião, imagina um avião da felicidade, Vanderlei, olhando mês a mês a história da sua felicidade e sabendo quais dados que você tem que desenvolver em tempo real. Então, de uma forma resumida, essa é a experiência do colaborador. E o RH é bem bacana, agora colocando, vamos trocar o chapéu, né, explicando como funciona a metodologia para o RH. O RH dá um clique na plataforma e com esse clique, o robô interpreta todos os dados em tempo real e já produz os algoritmos. Então, só para dar um exemplo, imagina que o Vanderlei, que mediu a felicidade, por exemplo, ele traz o Vanderlei e falando risco de turnover muito baixo, ou seja, tá bacana nesse momento com o Vanderlei e conta quais são seus pontos de fortaleza nesse momento e vai montar como fosse a história da vida do Vanderlei. O RH vai poder te ajudar e te olhar humanamente. Tem comentários que ele tem os ícones que vai entendendo o que vem acontecendo com você. E vamos falar que o Matheus, por exemplo, também é da área de enfermagem, mas deu risco de turnover médio alto. Aí vai notificar o RH, falando, olha, no caso do, vamos colocar do Matheus, a gente identificou que ele está dizendo sobre a pessoa certa no cargo certo que precisa desenvolver isso. Pode ser treinamento técnico, pode ser uma questão de salário, pode ser vários fatores ali dentro para investigar, mas a gente notifica em tempo real. Então, o que a gente vai fazendo de uma forma muito simples, Vanderlei, é o quê? O RH dá um clique, o robô já interpreta todos os dados, dá diagnóstico de treinamento em tempo real e traz a dimensão dos seres humanos, do que fazer para desenvolver essas pessoas. Então, é assim que a gente vem salvando desligamentos que não deveriam acontecer em nenhuma hipótese. Porque o cérebro ele trabalha em rotações que chega até síndrome de falência adaptativa. Traduzindo isso, é o seguinte, a pessoa ela vai se estressando ou com o clima, com algum fator dentro da empresa, ou por mérito que seja,
e ela chega no momento que o cérebro dela vai captando tanto estresse, e dependendo da personalidade dela, ela pode fazer isso em dias. Tem pessoas que captam em anos, né? E aí onde ela toma a decisão equivocada de largar o emprego. Ou às vezes é abandonar casamento, acabar com uma amizade, uma carreira. Então tem algumas pessoas por conta da síndrome de falência adaptativa. Mas esse é um pouquinho do resumo da Fitter com a experiência do colaborador e a experiência da empresa, do RH. Pegando o gancho do que você está falando, Sérgio, vocês entregam isso de uma forma mastigada para a empresa ou vocês treinam o RH para poder fazer essa leitura das necessidades e que são apontadas pela sua metodologia? O robô já faz isso. O robô ele faz todo esse trabalho já. A gente chama de clusterizar, né? Então ele já clusteriza isso e já traz o diagnóstico em tempo real para o RH olhar. Para você ter uma ideia, a gente usa a psicologia das cores, tá, Matheus? Para você ter uma ideia. Então, assim, a gente traz dentro dos algoritmos os carimbos ali das dimensões que tem que atuar com o colaborador. Só para materializar o que eu estou dizendo, tá? Imagina que você estivesse vendo o colaborador Sérgio Amade, um exemplo, tá? Aí ele apareceu risco, turnover médio alto em vermelho e traz a dimensão. Qual que é o gatilho do risco turnover do Sérgio? Está dizendo clima. E o clima vai estar com um acrônimo ali dentro, dizendo que você tem que desenvolver aquela pessoa. Então ele já traz o risco, já faz as cores e indica o diagnóstico do que efetivamente, qual a dimensão que você precisa trabalhar. Esse é um exemplo do que a gente faz. E quando você olha a empresa toda, imagina uma empresa agora de 50 mil funcionários, imagina isso, 50 mil, né? Ele dá um clique, ele já faz um diagnóstico de treinamento e desenvolvimento em tempo real, dizendo qual é a dimensão que você precisa trabalhar na empresa naquele mês, qual o item da cultura. Só para lembrar, o estudo de felicidade fala em 4 gatilhos de percepção dentro de uma empresa. Como que os cérebros reconhecem felicidade no ambiente de trabalho? Primeiro quando seu cérebro reconhece que você está no cargo certo, ele gera aderência, que a gente chama com cargo. O segundo fator, que é o orgulho de trabalhar na empresa da marca empregadora, que a gente chama de employer brand. O terceiro, quando ele sente que o clima está favorável, que os outros cérebros estão harmonizados com você. E, por último, sua sensação de alto desempenho e meritocracia. Então, esses 4 fatores combinados geram aprendizado de felicidade no ambiente de trabalho e a gente traz exatamente essas dimensões com diagnósticos já tratados. A certificação que eu te contei é muito mais voltado para trazer a ciência e como conversar e interagir com líderes e colaboradores. De uma forma resumida, é isso. Além dessas observações que você fez, quais são outros benefícios, né, que a metodologia pode trazer para a organização? Perfeito. O primeiro, então, é realmente a redução de turnover. É uma coisa que vem saindo bastante em reportagem sobre a Fitter, né, e a gente vai ajudando muito nessa dor. O segundo é sobre o burnout, que é uma doença psíquica classificada desde janeiro, né, no CID, Classificação Internacional de Doenças, como uma doença profissional. Então, a gente vem prevendo o burnout já. Então, veja, a gente não faz diagnóstico de burnout, mas na coleta de dados, a gente consegue identificar se aquele colaborador caminha para um risco de burnout, que é o esgotamento cerebral, quando a pessoa já entra no nível de estresse crônico, podendo se afastar da empresa. E só um parênteses, o burnout mexe com o FAP, que é o fator previdenciário das empresas, ou seja, quanto mais afastamentos psíquicos, ele vai aumentar o índice de imposto da empresa. Então, a gente ajuda muito em prever esse cenário que envolve saúde mental. Eu não comentei, mas vale a pena comentar, a gente tem um algoritmo de saúde mental. A gente faz uma fusão dos compostos de felicidade, fit cultural, e o RH consegue enxergar esse algoritmo. Então, a gente vem ajudando muito com esse tema de saúde mental. Um outro ponto bem importante também é o tempo do RH. O RH hoje vem trabalhando uma dimensão menor, com muitos colaboradores, e vamos imaginar um RH cuidando, de repente, ali de 30 líderes, 1.000 funcionários. Então, a gente vem reduzindo muito tempo de operação. Só para você imaginar, nos cenários normais, você faz uma pesquisa, o colaborador ele vai trazer uma reclamação ou trazer algum ponto, você vai conversar com o líder. Você imagina quantas horas você gasta e a gente já trata os dados em 8 cliques, 2 minutos e já dá a decisão com uma predição, inclusive, do futuro se antecipando. Então, a gente vem reduzindo o tempo do RH, salvando o dinheiro do RH e, por último, ajudando as empresas a se qualificarem e certificarem. Então, nosso algoritmo também tem uma predição do que a gente chama de selo de certificação. O que é isso exatamente? A empresa que quer ganhar vários selos das melhores empresas para se trabalhar, todas as certificações que tem no Brasil,
existe um número mágico na Fitter, que com esse número gera uma predição se é seguro se certificar ou não. Ou seja, se você está pareado com as melhores práticas. Então, fechando, é turnover, burnout, redução de tempo e também a questão das melhores empresas para se trabalhar. Porque uma empresa que mede a felicidade do colaborador já é uma grande iniciativa de um olhar de saúde mental, sem dúvida nenhuma, né, com o aspecto humano. Então, esse é um pouquinho do resumo dos benefícios. E, por último, a gente não tem só o software. O que a gente faz é ter um time dentro da empresa, que a gente chama de business partner, que é um RH olhando de fora a empresa. Então, tem uma pessoa que fica especialista da empresa, uma pessoa da Fitter, acompanhando aquela empresa. Vamos imaginar que é uma empresa da área da saúde, de novo, a gente vai ter um olhar de fora, mensalmente, fazendo análise científica do que está acontecendo nessa empresa, e isso faz bastante sucesso, Matheus, porque as empresas gostam muito de fazer benchmark e ter consultoria, você sabe disso, né? Então, o que a gente faz é olhar de fora, identificando com dados e fatos, apoiando a empresa ali com olhar técnico. Então, esses são os cenários de benefícios que a gente tem hoje. Legal, Sérgio. Até agora nós falamos basicamente sobre turnover, sobre medir a felicidade da empresa do pessoal que já está lá. Mas quais são os benefícios que a metodologia do pulso de felicidade traz para quem vai entrar na empresa? Ou seja, quais são os benefícios que traz para a atratividade de talentos? Boa, essa pergunta é boa. Bom, quando você fala de atração de talentos, a gente está falando de marca empregadora, né, Vanderlei? De uma forma bem resumida, a gente está falando da marca empregadora. Como as pessoas enxergam a marca daquela empresa. Então, acho que esse é o ponto de gatilho. Então, como que a gente agrega para essa empresa? Então, eu poderia colocar um post-it aqui. Vamos falar, se eu tivesse, eu chamaria um de saúde mental. Esse é o primeiro. Então, o primeiro benefício que você começa a agregar à marca empregadora é um olhar daquela empresa do que a gente chama dos SGs, né? Que a empresa está olhando governança e está olhando saúde mental. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamaria de benefício das empresas que entram na categoria das empresas orientadas ao bem-estar do colaborador. Então, acho que esse daí é um primeiro fator quando a gente fala da marca empregadora. O segundo fator, eu queria falar do manual de cultura. Só para explicar para todo mundo o que é fit cultural. São os valores e características que você tem, a aderência com a cultura da empresa. Então, traduzindo, uma empresa, ela valoriza bastante colaboração. E esse é um item da cultura da empresa. E eu sou uma pessoa bastante colaborativa, significa que eu tenho muito fit com a empresa. Então, as empresas que utilizam metodologias de pulso, felicidade, de fit cultural igual da Fitter, você tem governança dos dados da cultura da empresa. Resumidamente, a empresa consegue ter eficiência na gestão daquela cultura. Então, vamos falar que aquela empresa fala que colaboração, ela valoriza. Porque, Vanderlei, você sabe, quando você vai trabalhar numa empresa, não tem uma parede bem bonita escrita os valores? Você já viu essa parede bonita? Você já viu isso aí? Já viu? Aí você já viu que o material de integração do RH como é lindo? Você já viu como ele é bonito? Não é bonito? É lindo. A diagramação é bonita, a parede é bonita, as falas são bonitas, mas em algumas situações tem incongruências. Quando a pessoa entra na empresa, ela fala, mas peraí, na parede está escrito isso aqui, mas eu não estou enxergando. Elas às vezes não têm coragem de falar. Você sabe disso daí. Mas isso acontece no mundo real. Então, qual que é o benefício? Agora eu vou ser cientista, você me permite? Se você fosse um cliente nosso de RH, vamos falar que na sua empresa você sabe qual que é a taxa mensal do seu fit cultural. Mensalmente na sua empresa, a taxa de força do fit cultural está dando 32%. O item colaboração está com uma taxa de 15% todos os meses. Sabe o que isso daí significa na interpretação? Que aquela cultura não está acontecendo. A colaboração no cérebro das pessoas mensalmente, na média, significa que precisa desenvolver. Você precisa desenvolver colaboração dentro da empresa. Então, olha só o que eu estou te dizendo. Uma empresa que tem dados, sabe o que fazer e qual item trabalhar, significa que você está fomentando aquela cultura positiva da empresa. Então, aquele colaborador, quando vai entrar na empresa que já está há alguns anos medindo fit cultural, essa empresa é quase que uma ciência de fit cultural, ou seja, se ela te contratar porque você é colaborativo, você vai ser muito feliz nessa empresa, você vai ficar muito tempo lá, que ele sabe até qual que é a taxa de colaboração todos os meses, a taxa de fit. Então, de uma forma resumida, ele vai ajudar muito nesse aprendizado, tá? Então, ou seja, trazer a ciência de dados de um jeito muito simples para a empresa fazer o que está escrito na parede, se transformar em dados materializados todos os meses dentro da empresa. De uma forma bem resumida isso. E sem falar
da questão da felicidade. Eu falei fit cultural, né? Porque se eu perguntasse para você se você é feliz, Wanderlei, por exemplo, e para o Matheus, fala, você é feliz? Você pode me dar uma série de respostas. Eu posso mudar minha pergunta. Você é feliz no seu trabalho? Eu estou mudando minha pergunta. Então, basicamente, desses cenários, quando a gente está falando, imagina uma empresa que já sabe a taxa de felicidade todos os meses dela. Imagina isso. Ela sabe a área, qual que é a taxa das áreas, e aí ela consegue ter iniciativas para gerar o que a gente chama de rampagem cerebral. Ou seja, se você for trabalhar numa empresa que mede felicidade, fit cultural, pelo menos eles têm os dados para poder e oportunidade de trabalhar. Então, assim, esse é um grande benefício que gera para a empresa. E principalmente para a pessoa que vai trabalhar nessa empresa. Legal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas fiquem conosco, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre como o pulso de felicidade impacta na política de remuneração e muito mais. Não saia daí que voltamos já já. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.